Boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Eu estou Quem é? Denis? positivo. Acho que só Beleza. tá eu por enquanto. Então aqui está marcando mais 5 participantes. Deixa eu ver. Juliene, Ah, Ismael, tá. admitir, né? Tem que admitir um por um, é isso? Vinícius? Porque para mim só tá aparecendo o senhor, mais ninguém. Agora está Aí você aparecendo tem que ir mais. aceitando eles. Isso, agora vai. Ah, beleza, Ítalo. É que eu não estou acostumado com o Zoom, não. Estou acostumado lá com o Google Meet, um pouquinho diferente. Mas tá bom. Conforme for chegando, a gente vai colocando aqui os participantes, né? Por enquanto estão todos aceitos, todos admitidos, tá? Mas vamos esperar um minutinho, né? Enquanto chega o restante do pessoal, parece que está tudo em ordem, parece que está gravando. E espero que vocês estejam me vendo aí, né? Vou tirar minha blusa que esquentou. Enquanto o pessoal está chegando, né, algumas pessoas, vamos rapidamente dar algum recadinho, né? Essa aqui é a primeira aula que eu estou dando aqui ao vivo, né? É uma experiência que eu estou fazendo porque não tinha tido a disponibilidade ainda de uma plataforma que pudesse fazer isso, mas espero que dê tudo certo. Se der tudo certo hoje, na semana que vem a gente está continuando desse jeito. Então, os recadinhos que eu queria dar para vocês são os seguintes, né? São o seguinte: é, eu vou estar gravando essa aula, né? E vou disponibilizar para vocês no Ava. Quer dizer, eu tenho que jogar ela depois primeiro lá para o YouTube, para depois colocar. Então, na verdade, eu não vou fazer tudo isso hoje. Provavelmente amanhã cedinho eu estou colocando lá para vocês a aula gravada, tá? Mas o PowerPoint que eu vou usar, eu já posso até colocar hoje, tá? Não tem problema. É bem simplesinho. Então, hoje ainda, depois da nossa aula, eu vou postar o PowerPoint e vou postar a aula, perdão, eu vou postar o PowerPoint dessa aula e a atividadezinha que eu vou passar para vocês, tá bom? Como aqui pelo Zoom eu tenho apenas 40 minutos no máximo, eu resolvi fazer esse teste mesmo hoje porque eu pretendo que a aula não passe desses 40 minutos mesmo com esse tempinho que eu estou aqui, vamos entre aspas, desenrolando, né, blá, blá, blá aqui, mas acho que não vai ter problema para a gente ficar dentro dos nossos 40 minutos. Então, aquele pessoalzinho que, por acaso, não pode realmente estar assistindo, né, eu sei que tem um ou outro que, às vezes, tem problema. Então, eu vou estar passando essa aula amanhã gravada para vocês, mas o PowerPoint já vai hoje mesmo. Se você já quiser pegar, fazer a atividadezinha de você hoje mesmo, acho que vai dar tempo tranquilo, né? Porque, como eu falei, a aula não vai estourar os nossos 40 minutos, tá bom? Então, acho que é isso de recado para vocês. Ainda não apareceu mais ninguém, então estamos só com 6 participantes. Deixa apenas, como faz tempo que a gente não se vê, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, para o pessoal, uma questão importantíssima para mim. Inclusive, deixo para todos vocês já saberem que quem preencheu o requisito que eu vou pedir agora já passou na disciplina. Não precisa nem se preocupar. Tá? E eu tenho o aval do Fábio, que é o coordenador do curso. Que é isso aqui, ó, dá uma olhadinha. Aqui, ó. Aqui quem é Então, eu tô de corintiano já boa. passou, viu? Então, Então, eu posso já procurar outro passei. curso. Pode procurar outro curso, porque comigo não passa nunca mais, falou? É pau, ficar 15 anos, é 15 anos tomando pau, falou? Agora os corintianos não esquenta a cabeça não, estão tudo livre, já passaram tudo, tá bom? Então, eu tô tranquilo. Tá tranquilo, Ítalo? Opa! Então você é gente boa, Heitor. Você é gente boa. Quem é que é gente boa mais aqui, hein? O Grego? Não tô ouvindo nada. Deixa eu ver se tem mais gente entrando aqui. Não. Só os 6 participantes mesmo. Bom, então vamos lá, sem mais grandes demoras. Fiquei dando os recadinhos, blá, 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 5 minutinhos. Acho que estão sobrando 35, acho que dá para a gente dar nossa aula com os 35, tá bom? Então, vou abrir o PowerPoint. Eu nunca fiz essa aula no Zoom, então não sei se a tela fica fechada. Deixa eu dar uma olhadinha, tá? Opa.
Deixa eu ver, ligação dativa. Ótimo. Deixa eu aumentar a tela. Aqui. Então, todo mundo vendo direitinho, né? O PowerPoint aqui, né? Acho que está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, dá um toque para mim, fazendo um favor. Oi? Positivo. Positivo? Então tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Seguinte, a nossa aula é continuação, evidentemente, daquilo que a gente tem dado nas últimas aulas. Você já percebeu, a gente tem falado sobre ligação. Então, eu falei já de ligação covalente. Então, ligação covalente qualquer. Não sei se você está lembrado, não vou mostrar a imagem, mas vou recordar com você aqui oralmente. As ligações que eu apresentei para você seriam aquelas ligações do tipo covalente, onde você tem um compartilhamento que pode ser um compartilhamento de maneira igual ou de maneira desigual. Tá? Compartilhar de maneira desigual é aquela situação das ligações covalentes, das ligações covalentes polares, onde você tem diferença de eletronegatividade. Consequentemente, os elétrons vão ficar mais perto do núcleo de um átomo do que de outro, ok? E aquelas ligações apolares, aquelas que eram o mesmo tipo de átomo, as moléculas diatômicas. Hoje, a gente ainda vai falar de um tipo de ligação covalente, porque ainda é um tipo de ligação de compartilhamento de elétrons. Não sei se você está lembrando, mas bem no comecinho, quando eu comecei a falar de ligação, eu falei assim, naquela oportunidade, eu falava assim, os átomos, para se ligar, têm que se aproximar. E no ato de se aproximar, quem primeiro se aproxima são os elétrons. Então, o que acontece numa ligação? Os elétrons se aproximando, ou esses elétrons vão ser doados, ou seja, vai ser perdido de alguém, o outro vai ganhar, ou eles vão compartilhar. Então, na próxima semana que vem, a gente vai falar sobre essa história de perder ou ganhar elétron. Hoje é a última aula sobre compartilhamento de elétrons, tá bom? E o nome dessa ligação, que é uma ligação covalente, né, porque é compartilhamento de elétrons, mas ela recebe o nome específico de ligação dativa ou coordenada. São sinônimos. Se você vê em algum livro dativa ou vê no outro livro coordenada, é a mesma coisa, tá bom? Eu vou começar a aula de hoje fazendo a correção dos exercícios da atividade da aula passada, como eu normalmente tenho feito, né? Para não deixar acumular, às vezes, alguma dúvida, ou só para corrigir mesmo, para ver se está tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Opa. Não está indo. Deixa eu ver. Agora sim. Resolvendo os exercícios, né? Coloquei essa imagenzinha só para dar o pontapé inicial aqui, para a gente poder começar a falar sobre os exercícios da semana passada. Diz assim os exercícios, ó. Desenhar as formas estruturais de Cooper e de Lewis de seguintes moléculas. O metano, CH4, o ácido fluorídrico, HF, sulfeto de hidrogênio, H2S e ácido cloroso, HClO2. Sabendo que o número de elétrons na última camada é carbono 4, hidrogênio. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui um pouquinho mais para cá, né? Bom, aqui tá bom. É hidrogênio 1, o flúor 7, o enxofre 6, o cloro 5 e o oxigênio 6. Tá bom? Então vamos lá, um a um. Eu separei, então, né? É o mesmo enunciado que eu acabei de ler agora para você. E nós temos aqui o primeiro é o metano. Então, lembrando, o carbono tem 4 elétrons de valência, ou seja, 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio tem apenas 1, mas são 4 hidrogênios. Lembre sempre, por favor, o que está valendo aí é a famosa regra do octeto, tá? Onde, tal como os gases nobres, precisam alcançar estabilidade fazendo o quê? Alcançar estabilidade tendo 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, correto? Então, veja, eu tenho o hidrogênio que tem 1, e aí ele tem, a regra do octeto também tem uma alternativa, que você deve lembrar bem, que é a situação do hélio, que também é um gás nobre, que é aquela situação de apenas 2 elétrons na última camada. Então, o equilíbrio, estabilidade é encontrado com 2 elétrons ou com 8. Então, o que esses caras querem na vida é ser estáveis. Eles têm aquele grande desejo de ser nobre que nem os gases. E como é que eles alcançam isso? Eles alcançam ganhando na loteria, né? Fazendo um compartilhamento de elétrons para cá e para lá e ficando com 2 ou com 8 elétrons. No caso do nosso querido hidrogênio,
Eles têm um. Basta um para eles ficarem felizes. Enquanto que o carbono tem 4, ele quer mais 4. Veja aqui primeiro na estruturinha de Lewis aqui do lado direito. Ó, eu desenhei aqui carbono central, beleza? E rodeando a ele 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. E aí o que aconteceu? Esse elétron aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons e eu desenhei aqui na forma de X. Então vamos ver aqui à direita. Esse carbono aproxima um dos seus elétrons com o único elétron desse hidrogênio, fazendo com que esse parzinho de elétrons aqui esteja sendo compartilhado entre os dois átomos, simulando uma situação para o hidrogênio como se ele tivesse 2 na última camada. Esse elétron não é dele, mas está tão perto dele que é como se fosse dele. Esse elétron pretinho não é do carbono, mas está tão próximo dele que é como se ele fosse dono desse elétron. Então, qual a situação que a gente encontra? Esse hidrogênio simulando uma situação de estabilidade, com 2 elétrons. Então, esse hidrogênio está feliz? Felicíssimo, felicíssimo. Esse outro hidrogênio repete a mesma coisa. Ele vai pegar o único elétron dele e vai compartilhar com um do carbono, ficando feliz da vida também. Esse outro elétron aqui, ó, do hidrogênio, do terceiro hidrogênio, repete, faz a mesma coisa, compartilha com outro elétron do carbono, fazendo com que ele, hidrogênio, simulasse uma situação de 2 elétrons e a sua estabilidade. Esse último hidrogênio pega seu único elétron e compartilha com esse único do carbono, ficando feliz da vida, estabilizado com 2 carbonos, como se fosse 2 carbonos. Então perceba que eu brinquei aqui rodeando os 4 hidrogênios. Os 4 hidrogênios estão felizes. E o carbono? O carbono já tinha 4 elétrons. Era dele mesmo. E esse 1, esse 2, esse 3 e esse 4, que são do hidrogênio, estão simulando como se fosse dele também. Então ele tem 4 que são dele, mais 4 que ele está pegando emprestado, né? Está bem próximo dele. Ele alcançou uma estabilidade com 8 elétrons. Então veja, está todo mundo feliz aqui? Todo mundo felicíssimo. E aqui do ladinho eu faço o desenho da estrutura de Cooper, que é aquela de hastezinhas. Cada hastezinha aqui dessa representa um par de elétrons sendo compartilhado. Então, o que eu tenho aqui? Um do hidrogênio com um do carbono, um com o hidrogênio carbono, um aqui e outro ali, que é exatamente o que está desenhado aqui. Está aí a figura do metano CH4. E por que essa ligação é covalente polar? Polar. Simples. Porque o carbono é mais eletronegativo. Ele tem maior número de prótons do que o hidrogênio. Portanto, ó, esse parzinho de elétrons vai ficar entre os dois. É verdade. Só que esses 2 elétrons vão ficar mais próximo do carbono. Esses 2 elétrons vão ficar mais próximo do carbono. Esses 2 elétrons mais próximo do carbono e esses 2 mais próximo do carbono. Então, a gente começa a dizer que a face onde está o carbono está mais próximo dos elétrons dele, portanto, ele fica com uma carga negativa, enquanto que os hidrogênios mais distantes ficam com carga positiva. No âmbito total, essa molécula pode ser uma molécula neutra, mas com polos. Por isso que a gente chama de polar, porque o compartilhamento não é igualzinho. Mais uma vez, aquela brincadeirinha de 2 numa mesa com luminária. Eu estou compartilhando a minha luminária com a luminária do colega. Estamos nós 2 sentados à mesa e 2 luminárias, uma minha e uma dele. Beleza, estamos felizes da vida, só que a luminária, vamos dizer assim, que eu tenho um problema de visão e eu puxei as 2 luminárias mais para pertinho de mim. E o meu colega não ficou bravo, não, porque ele tem uma visão muito boa, está para ele tranquilo. Continua sendo as 2 luminárias de nós 2? Sim, só que mais perto de um do que do outro. Apenas isso. Uma ligação de compartilhamento de elétrons, portanto, uma ligação covalente. Tá bom? Estou indo para o próximo para ser um pouquinho mais rápido, apesar que eu montei uma aula relativamente curta, né? Mas eu quero ficar dentro dos nossos 40 minutos para não ter que abrir outra aula, tá? Mas vamos lá. Mesma perguntinha, desenhar a forma tal, só que agora do ácido fluorídrico, HF. Olha que bonitinho. O hidrogênio tem um único elétron na última camada, camada de valência. E o flúor, tá aqui, ó, o flúor tem 7. Parece que esse aqui ficou fácil fazer a conta, né? Ó, o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse vermelhinho também dele. 7. E o hidrogênio, apenas 1. Então, o que eles fazem? Esse cara aqui quer ter 2, esse aqui cara quer ter 8. Tá fácil de resolver o problema. Vamos pegar um meu e um seu, vamos deixar entre nós 2? E nós 2 vamos ficar felizes? Exatamente o que nós vamos fazer.
Portanto, o flúor, que já tinha 7, com esse aqui, ó, do hidrogênio, simula a situação de 8. E o hidrogênio, que já tinha 1, que esse que era dele, com esse outro do flúor, simula a situação de 2. 8 para o flúor, 2 para o hidrogênio, felicidade completa. Está todo mundo feliz e formamos uma ligação covalente polar, porque os elétrons vão ficar mais próximos do elemento que tem maior eletronegatividade, que aqui no caso é o flúor. Se eu quiser representar apenas com as hastezinhas, H, tracinho e um F, representando uma única ligação covalente. Correto? Vamos lá. Opa, sumiu aqui. Agora. O outro era o sulfeto de hidrogênio, H2S. H2S. Ora, de novo aqui, o hidrogênio continua tendo apenas um elétron na camada de valência e o enxofre, né, para quem não sabe, essa é a do enxofre, tem 6. Então, o que o nosso amigo enxofre quer na vida? Ter 8. E o que os hidrogênios querem ter na vida? 2. Olha aqui como é que eu faço, aqui primeiro no lado direito. Ó, o enxofre está representando seus 6 elétrons por x. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E os hidrogênios com essas bolinhas mais escuras. Um do hidrogênio, um do outro hidrogênio. O que você acha desse elétron do hidrogênio se aproximar com esse elétron do enxofre e fazerem uma ligação covalente? De tal forma que esse hidrogênio, com um dele mais um se aproximando, que é do enxofre, vai simular uma situação de 2 e ele vai ficar feliz da vida. O que você acha desse outro hidrogênio com seu único elétron compartilhar com um do enxofre, simulando uma situação de 2 também? Vai ficar feliz ou não vai? Me parece que sim. Se isso e isso acontecer, o que acontece com o enxofre? O enxofre já tinha 6 que era dele. Um desse elétron, um desse hidrogênio que está se aproximando dele, 7. Um desse outro hidrogênio se aproximando, 8. Olha como o enxofre ficou feliz. 8 elétrons para ele. O hidrogênio 2, o outro hidrogênio 2. 2 ligações covalentes simples, certo? Não é uma ligação dupla, não. Só é ligação dupla quando é com o mesmo elemento. Então, foi uma com hidrogênio, outra com o outro hidrogênio. S ou H2S. Beleza? E o último exercicinho daquela tarefinha era esse aqui. Um pouquinho mais elaborado esse. Deixei por final a propósito, tá? Então, o que você vê aqui? O ácido cloroso, HClO2. HClO2. Beleza. O que eu tenho aqui para fazer? Eu tenho um átomo central que é do cloro, que tem 5 elétrons. E os oxigênios, no caso são 2, cada um deles tem 6 elétrons. E eu tenho apenas um hidrogênio. A tendência normal para se fazer em ligações em ácido é que sempre haja um grupo hidroxílico. Grupo hidroxílico, Alfredo, o que é isso? O hidrogênio se ligue ao oxigênio. O hidrogênio se ligar a um oxigênio. Bom, se o hidrogênio vai se ligar a um oxigênio, e esse cloro aqui tem 5 elétrons na última camada, ele quer ter 8. Está faltando 3. Vê se isso que eu desenhei aqui, ó, antes de ver ali, é uma boa ideia. Dá uma olhadinha no cloro aqui, ó. O cloro tem 5 elétrons. Eu desenhei ele aqui com x. 1, 2, 3, 4, 5. Não é obrigado a desenhar com x, não, viu? Se quiser fazer tudo de bolinha, também pode. É sempre legal quando você vai fazer os elétrons de um átomo e do outro se aproximando. Se for fazer o mesmo símbolo, vamos dizer, tudo bolinha, que faça de cor diferente, para ficar mais claro, bonitinho. Ou então faça do jeito que eu fiz aqui, né? Os elétrons de um átomo você põe na forma de x, o outro você põe na forma de bolinha. Já vi também gente representando elétrons na forma de triangulinho. Faz uma variaçãozinha só para ficar mais fácil de entender na hora que a gente está olhando, como é o caso do que eu desenhei aqui. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O cloro, 5 elétrons. Então desenho aqui com x. O oxigênio tem 6. Então 2, 4, 6. Esse outro oxigênio tem 6 também. 2, 4 e 6. O hidrogênio eu desenhei também com um x. Como ele está longe do cloro, tudo bem, tem um x só. Beleza. Então, o que eu quero? Eu quero que esse cloro faça 3 ligações. E esse oxigênio quer fazer 2. Vamos fazer já aqui e satisfazer esses 2? Ó, se esse elétron do cloro se aproximar com esse do oxigênio, uma ligação. Se esse elétron se aproximar com esse do oxigênio, segunda ligação. 2 ligações. Portanto, esse oxigênio que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fazendo duas ligações, é como se esses dois elétrons do cloro fossem dele. E ele fica com 8. Esse oxigênio já está feliz da vida. Mas esse cloro ainda não está tão contente assim, porque ele tem 5 dele, ligando com 2 do oxigênio, ele simula 7. 7 não fecha a conta, ele quer mais 1. Que tal ele compartilhar com um dos elétrons do oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele compartilhar um aqui, ele vai simular uma situação de 8, porque ele já tinha 5 dele, 2 do outro, 7, com um daqui, 8. E esse oxigênio que tinha 6? 6 dele, com esse do cloro, 7. Está faltando um para ficar feliz. Quem é que pode satisfazer esse desejo dele? O hidrogênio. Olha que o hidrogênio compartilha esse elétron e ele vai simular uma situação de 8. Enquanto que o hidrogênio vai pegar e vai ficar com 2 bonitinho do jeitinho que ele está aqui. Porque esse oxigênio, esse eletrozinho dele, está simulando como se fosse dele. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um cloro com uma ligação dupla com oxigênio. Uma simples com outro oxigênio. E esse oxigênio, uma simples com hidrogênio. Vê se não é isso que está desenhado aqui. Ó. Cloro, ligação dupla com um oxigênio, ligação simples com outro oxigênio e ligação simples com um hidrogênio. Ok? Esses eram os exercicinhos que eu tinha passado para você na aula passada. No dia de hoje, continuando, tá bom? Já falei um pouquinho, né? Agora eu vou ler para você essa definição. Eu sei que tem muitas palavras aí, né? Quando a gente está em aula é mais fácil em sala de aula. Mas Alfredo, pois não. dá licença, só uma dúvida. Quem está falando? O Denis. Pois não, pode falar. No exercício anterior aí que a gente fez, é uma pergunta que pode ser boba, mas às vezes não. Não tem pergunta boba não, pode fazer, não tem nada disso. Na hora de representar, eu posso representar tudo em linha ou tem que ser feito da forma que você fez aí? Não, você pode representar em linha sim, Denis, não tem problema nenhum, tá? É que nós não estamos dando para você a geometria espacial das ligações. Então, existe um assunto que é posterior a esse, a Denis e os demais que estão ouvindo, né? Existe um assunto em química que é a estrutura espacial, chama-se geometria espacial, onde a gente tenta se fazer uma representação tridimensional, como é que os elementos estão se comportando, qual que é a distância em ângulo entre eles, mas esse não é assunto nosso na química geral. Então, se você quiser representar em linha, não tem problema não, viu? Fique à vontade. Eu tentei representar assim porque é o mais próximo do real. Não é exatamente real porque não está em 3 dimensões, está no plano. Mas é um pouquinho mais próximo de você fazer em linha. Mas para mim não tem problema porque nós não estamos entrando nesse assunto com vocês. Fui claro? Sim, obrigado. Tá bom. Então vamos lá. Eu estava dizendo... Alfredo. Pois não? É o Ítalo, ó. Os 2 últimos exercícios eu não tinha visto no papel, na atividade que o senhor mandou. Eu vou fazer eles hoje e já te mando, tá? Tá bom, sem problema. Sem problema. Tranquilo, Ítalo, pode fazer, tá bom? Legal. Então vamos lá? Como eu estava dizendo, ó, aqui eu tenho uma explanação teórica do que é a ligação covalente. Eu vou ler para você, tá bom? Mas se ficar um pouquinho nebuloso, fica tranquilo que eu faço a explicação, tá bom? Mas eu achei legal ter alguma coisa escrita, porque como eu não estou em sala de aula, pelo menos depois, quando você for reler a aula, né, dar uma olhadinha, tem uns conceitos escritos aqui bonitinho. Tá? Que às vezes agora, numa primeira leitura, pode não ficar bem claro, mas depois que eu explicar, tenho certeza que vai ficar tranquilo. Principalmente quando eu mostrar um exemplinho, vai ficar tranquilo, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler aqui com você, né? Ligação covalente dativa ou coordenada. Já tinha explicado antes que os termos aí são sinônimos, você pode encontrar na literatura um ou outro, tanto faz, tá? Vamos lá. As ligações covalentes ocorrem quando há um compartilhamento de elétrons entre os átomos. Beleza? Estamos sabendo disso, né? Ninguém está ganhando ou perdendo, roubando, né? Nós estamos compartilhando. Então, se é para compartilhar, chama-se covalente. Então, continuando. Tornando todos os átomos que participam desse tipo de ligação estáveis. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo das ligações químicas é tornar os compostos estáveis. Porém, no caso da ligação covalente coordenada ou dativa, o átomo que possui pares de elétrons disponíveis e que não está realizando o compartilhamento deles com outro átomo pode doar entre átomos. Na verdade, não é uma doação, é um compartilhamento, ele não vai perder.
Vou explicar depois com uma analogia. Pode doar esses elétrons livres para um outro átomo qualquer, realizando desta forma uma ligação covalente simples e uma ligação covalente coordenada ou dativa, onde há transferência de elétrons de um átomo para outro. Esse tipo de ligação química é bastante comum e ocorre frequentemente com átomos de cloro, enxofre, fósforo e alguns outros diversos elementos químicos. Ficou um pouco nebuloso, tenho certeza disso, mas eu vou continuar com a explicação e vou dar detalhes para você. Quer ver? Ainda, ó, algumas definiçõezinhas. A ligação covalente coordenada ocorre somente se o átomo que é responsável pela doação de elétrons estiver estabilizado de acordo com a regra do octeto. Então é o seguinte, se eu vou disponibilizar algum elétron para alguém que está precisando, eu primeiro preciso estar estável. Eu não vou passar o meu prato de comida se eu estou passando fome. Não adianta nada ajudar o outro se eu vou morrer. Tá? É que nem quando viaja de avião, você já viu aquela situação, né? Se cair as máscaras, tiver descompressão, primeiro põe em você, depois vai ajudar o outro, não é assim? É egoísmo? Não, porque se você primeiro ajudar o outro, você desmaia. Então, primeiro ajuda, primeiro faz você. Depois você vai lá e ajuda. Nem que o outro esteja desmaiado, você vai lá, põe a máscara e o cara vai acordar. Tá? Então, primeira coisinha sobre a regra, sobre a ligação covalente. Primeiro você se estabiliza, depois você ajuda os outros. Você vai entender já já. Tá? Então, vamos lá. Se estiver estabilizado, seja, primeiramente ocorre o compartilhamento elétrico com um átomo até que ambos estejam estáveis, para somente após essa estabilização ocorrer a doação dos elétrons para outro átomo, tornando estável. Tá? Na simbologia de Lewis, as ligações onde ocorre a doação de elétrons são representadas por seta. Ah, não é mais risquinho? Não, é seta. Vou explicar. Vou fazer uma analogia primeiro, tá bom? Depois eu dou um exemplo. Normalmente, os alunos entendem melhor quando, depois que a gente fica teorizando, a gente mete logo um exercício, ou um exemplinho, melhor do que exercício, um exemplo, e mostra, ó, tá vendo? Aqui aconteceu isso, e agora tá... Ah, tá, entendi. Então, calma, não fica nervoso que eu vou mostrar um exemplo já. Antes, deixa eu só fazer uma analogia. É mais ou menos assim. Estamos na mesa estudando, tá bom? Faz de conta que estou eu, o Denis e o Ítalo, para pegar 2 alunos que estão aqui na sala, tá bom? Então, estamos nós 3 estudando, valeu? Eu, o Denis e o Ítalo. Jóia. Daí eu estou lá com as minhas luminárias, no plural, hein? No plural. Vamos fazer de conta que é o seguinte, o Ítalo ele tem 6 luminárias. Ele quer ter 8, porque ele tem um probleminha de vista lá, ele vai ficar feliz se tiver 8. Ele tem 6. Nós estamos na mesa. Ele pegou as 6 luminárias dele e ligou lá para ele. Tá. Daí eu estou sentado aqui e eu tenho 7 luminárias, vamos dizer assim, tá bom? Eu tenho 7. Falta só uma para eu ficar feliz. E quem está do meu lado? O Denis. Faz de conta que o Denis é um cara que tem uma visão maravilhosa, sensacional. O Denis trouxe apenas uma luminária. Estão entendendo? Nós estamos 3 à mesa. O Denis tem uma única luminária, eu tenho 7 e o Ítalo tem 6. Tá bom? Daí o que eu faço? Pô, o Denis é o cara que está mais perto de mim aqui só com uma luminária, mas ele ligou e falou assim, olha, minha visão é boa, mas se tivesse mais umazinha eu ia ficar feliz. Só mais uma. Bom, eu tenho 7, sabe o que eu faço? Eu pego uma luminária minha e aproximo dele. Beleza. O que aconteceu com o Denis? Ele tinha uma, com mais uma minha próxima, ele ficou com 2. Tá safo na regra do octeto ele ter 2? Tá ou não tá? Tá tranquilo? E eu que tinha 7? Eu que tinha 7, simulando com essa que é do Denis, eu fiquei com 8. Eu tô feliz ou não tô feliz? Tô. Tem alguém triste nessa mesa? Tem. O Ítalo, que está lá com 6 só. Eu estou feliz e o Denis está feliz. E o Ítalo está chorando, que tem 6 luminárias. Daí eu chego e penso assim, bom, eu tenho 8. Para mim está tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 minhas. Presta atenção agora. Eu vou pegar 2 minhas. Eu tenho 8, não tenho? 7 minha, mais uma aqui do Denis, como se fosse 8 minha. Estou estável. Eu já estou estável. O que eu faço? Eu pego 2 minhas e não vou dar para o Ítalo. Eu vou aproximar do Ítalo. Deixar bem perto do Ítalo, mas ainda está perto de mim. Está entre nós 2. De tal forma que acontece o quê?
De tal forma, opa, deixa só. De tal forma que acontece o quê? De tal forma que o Ítalo, que tinha 6, simula agora uma situação como se ele tivesse 8. Vocês acompanharam mais ou menos a analogia? Dá uma olhadinha agora nesse exemplo. Ó. Ligação coordenada dativa. Na ligação covalente dativa, um átomo que já está estável compartilha um par de elétrons com outro átomo que ainda está instável. Exemplo, CO. Para quem não conhece, é o famoso monóxido de carbono, tá? Que, aliás, diga-se de passagem, extremamente tóxico, tá? Aqueles caras que às vezes cometem suicídio, né? Pegando escapamento do carro, botando dentro do carro, se fechando numa garagem, etc. Tal, ligando lá, eles morrem por causa da intoxicação do CO. Tá? CO muito tóxico. Dá uma olhadinha aqui, ó. O carbono, para quem não se lembra, tem 8 elétrons na última camada. E o oxigênio, 6. 4, 6. Vamos lá, ó. Olha a figurinha. Vou explicar bem devagarzinho. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Está representado pelos triangulinhos. Estão vendo? 1, 2, 3, 4. Beleza? E o oxigênio tem 6, representado por bolinha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Um tem 6, outro tem 4. O que o oxigênio quer? Quer ficar estável. E com quantos ele vai ficar estável? Com 8. Ele tem 6. E o nosso amigo carbono? Tem 4. Ele vai ficar estável com quanto? Com 8. Vai dar certo isso? Se não for com ligação dativa, não vai dar certo. Quer ver? Vamos lá, os dois estão aqui um do lado do outro. Chega o oxigênio e fala, vamos compartilhar um eletrãozinho do seu carbono. O carbono fala, beleza, amigo, vamos lá. Olha, nossas duas luminárias. Beleza. Agora, o carbono que tinha 4, com esse aqui do oxigênio, ele simula uma situação de 5. E o nosso querido oxigênio, que tinha 6, com esse aqui do carbono, simula 7. Daí o carbono vira para o oxigênio e fala, vamos compartilhar mais um? Beleza, fechou. Daí o que o carbono faz? Bota um dos luminárias dele, dos elétrons dele, junto com esse outro do oxigênio. Então o que aconteceu com o carbono agora? Ele tinha 1, 2, 3, 4. Com mais 2 do oxigênio sendo compartilhado, ele chegou a 6. E o oxigênio? O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esses dois, 8. Já está estável, não está? Ele pode fazer outras ligações junto com outros elétrons desse? Não dá. Porque se ele for compartilhar, por exemplo, se você pensar, pega esse elétron e compartilha com esse. Se ele compartilhar, o carbono, que agora está com 6, parte para 7, mas ele que está com 8, parte para 9. Estourou a conta. Estourou a conta. Sabe o que o oxigênio faz? O oxigênio ele é muito bonzinho. Ele não vai pegar um elétron do carbono para compartilhar com o elétron dele. Ele pega 2 elétrons dele, 2, e puxa para cá, de tal forma que fica perto do carbono. Então, são 2 elétrons sendo compartilhados. Mas de quem são esses 2 elétrons? São 2 bolinhas. São do oxigênio. Então, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não doou para o carbono. Ficou entre ele. Então, esses 2 continuam sendo do oxigênio. Então, são 6. Com esses 2, 8. O carbono, 4 dele, mais 2 compartilhados, 6. E esses outros 2 compartilhados de maneira dativa, 8. Perceberam? A minha historinha que eu falei, como se eu e o Denis aqui tivéssemos resolvido o nosso problema com as luminárias. Ele aproxima a luminária dele de mim, eu aproximo a minha luminária dele e nós fechamos a conta. Ele ficou com 2, eu fiquei com 8. Estou feliz da vida. Eu preciso compartilhar elétron com alguém? Eu não preciso dos seus elétrons. Mas se eu for bondoso, pegar meus 2 elétrons e colocar entre eu e o Ítalo, o Ítalo vai ficar feliz também, porque ele tinha 6, com mais 2 vai ficar 8. É exatamente o que o oxigênio está fazendo com carbono, simulando uma situação de 8 elétrons. Como é que eu represento esses 2 elétrons aqui? Desse jeito aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Carbono e oxigênio. Uma setinha, um par de elétrons sendo compartilhados, sendo que um é do carbono e outro do oxigênio. A segunda hastezinha, um par de elétrons sendo compartilhados, sendo que um é do carbono, outro do oxigênio. E uma seta. Uma seta representa um par de elétrons sendo compartilhado, só que são 2 elétrons de um mesmo elemento químico. Da onde a seta está partindo?
A seta está partindo do oxigênio para o carbono. Então, quando você bate o olho nesse desenho, você está falando assim, um par de elétrons compartilhado, segundo par de elétrons compartilhado, e um par de elétrons do oxigênio sendo compartilhado com o carbono. A setinha sai do oxigênio, vai para o carbono. Portanto, esse carinha vai ficar, o carbono, com seus 4, mais 1, 2, 6, e mais 2 do oxigênio, 8. E esse oxigênio com seus 8, como eu tinha dito. Deu para entender a ligação coordenada dativa? Coordenada ou dativa, perdão? No final, é a regrinha do octeto. Só a gente vai mudar da onde estão vindo os elétrons. Ok? Talvez mais um exemplo ajude. Claro que sempre ajuda mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplinho. Se não me engano, tem mais 2 exemplos. Olha o exemplo que eu estou dando agora. SO2. Para quem não lembra, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, 6 também. Então, aqui, ó. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em vermelhinho, tá bom? E esse oxigênio, 6 também em azulzinho. Esse outro aqui, 6 em azulzinho também. Então, o que eu estou representando aqui? Estou representando a seguinte situação. Só um segundo, caiu um negócio. Esse enxofre com esse oxigênio, esses dois, vão alcançar uma estabilidade fácil. Esse cara não tem 6 e esse aqui não tem 6. Se eu compartilhar um elétron com esse cara que tem 6, com esse outro azulzinho do oxigênio, simula 7. E esse oxigênio tem 6, mas esse vermelhinho no enxofre, ele fica com 7. Se eu compartilhar mais um par, vai ficar uma maravilha. Porque esse enxofre que tem 6, mais esses 2 do oxigênio, 8. Esse oxigênio que tem 6, mais 2 do enxofre, 8. 8 e 8. Os dois estão felizes da vida. Só que tem mais um oxigênio. Não parece a historinha eu e o Denis ali, com um elétron, com uma luminária, e o Ítalo estava sobrando aqui? É mais ou menos essa brincadeira. Esses dois estão estáveis, tranquilo. Agora esse cara tem 6 elétrons. 6. E ele quer ter 8. Por que o seu enxofre não pega seus 2 elétrons e aproxima do oxigênio de tal maneira que ele, enxofre, não perca os 2 elétrons? Ele compartilhe seus 2 elétrons. Os 2 elétrons compartilhados têm a mesma origem, a origem do enxofre. Então, o que ele está fazendo aqui? Uma ligação coordenada ou dativa. Por isso, a setinha do enxofre para o oxigênio, simulando uma situação de 8. Esse pontinho aqui está mais aqui, viu? Desconsidere, tá bom? Depois eu preciso apagar ele. Deu para entender o SO2? SO2, fechamos a conta em 2. Depois que o enxofre estava estável, daí que ele foi fazer a ligação dativa com o outro oxigênio. Feito. Mais um exemplinho. Lá era SO2, SO3. Olha o SO3. Agora, vê se não é muito diferente do anterior. O enxofre com oxigênio. O que ele faz? 6 elétrons do oxigênio, 6 do enxofre. Que tal a gente compartilhar um parzinho todo bonitinho aqui entre os dois? Fecha a conta maravilhosamente bem. O enxofre simula 8 e o oxigênio simula 8. O que eu faço agora se eu tenho 2 oxigênios chupando o dedo aqui, precisando de mais 2? Eu posso muito bem, o enxofre fala, você posso muito bem pegar esses 2 elétrons meus e aproximar desse oxigênio. Não é doar, não é simplesmente perder. Compartilhar. De tal modo que o oxigênio que tinha 6, com esses 2 do enxofre, simula 8. E o enxofre continua com os 8 dele. O enxofre não pode pegar mais 2 oxigênios dele e compartilhar com esse outro oxigênio, fazendo com que o oxigênio que tem 6 simule uma situação de 8 agora? E ficando feliz da vida? Vê se essa situação aqui, o enxofre fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, e depois o enxofre fazendo uma dativa com o oxigênio de cima e uma dativa com o de baixo, não deixa todo mundo feliz aqui nessa brincadeira. Todo mundo feliz. 8, 8, 8, 8. Regrinha do octeto, fechou. Deu para entender? Tem mais um exemplo. Olha só. Estava esquecendo. Pensei que tinha acabado. Um último exemplo. O famoso ácido sulfúrico. Isso é o capeta, né? O ácido sulfúrico. Olha só, H2SO4. O elemento mais eletronegativo que é o enxofre deve tomar a postura central do composto.
Entre hidrogênio e oxigênio, o enxofre é mais eletronegativo. Então, esse é o motivo de eu desenhar ele no centro. Tá bom? O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6. 6, 6, 6. E o hidrogênio apenas 1. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui numa linha. Ó. O enxofre tomando a posição central, com 6 elétrons. Se ele pegar e compartilhar um com o oxigênio, ele fica com 7. Mais um elétron com o outro oxigênio, 8. Então, ele tem 2, 4, 6 e um de cada oxigênio, 8. O enxofre está satisfeito. Esses dois oxigênios, que tinham 6, compartilhando um com o enxofre, ficou com 7, e esse também com 7. Se ele compartilhar um com hidrogênio, 8. Se esse outro compartilhar um com hidrogênio, 8. E os dois hidrogênios da ponta, que tinha cada um 1, com um do oxigênio, 2, com um do oxigênio, 2. Está todo mundo feliz nessa linha. Só tem 2 oxigênios aqui chupando o dedo, não sabe o que está fazendo aqui. Ora, o enxofre, como elemento mais eletronegativo, assumindo essa posição central, ele está estável já. Ele tem 8 elétrons. Por que ele não pode ser bondoso o suficiente e pegar 2 elétronzinhos dele e compartilhar de maneira dativa com esse oxigênio? E mais 2 aqui de maneira dativa. Quando ele compartilha, ele não está ganhando nada, não está perdendo nada, é o dele. Ele só está sendo bonzinho, deixar o outro usar um pouquinho de seus elétrons. Portanto, esse oxigênio aqui de baixo, que tem 6, com esses 2 do enxofre de maneira dativa, vão ser 8. E esse outro de cima, com 6, com mais 2 de maneira dativa, vão ser também 8. Todo mundo feliz na linha e os 2 oxigênios com uma ligação dativa cada um. Então, fica enxofre, uma ligação simples com 2 oxigênios, esses com ligação simples com os 2 hidrogênios, e o enxofre com uma ligação dativa com de cima, com de baixo, o oxigênio. Ok? Sim, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Stop. Agora sim. Estão aparecendo aqui. Espero que esteja aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. São só 7 alunos. Pouca gente participando da aula, né? Isso mostra que quando a gente posta a aula, nem todo mundo está assistindo. Espero que depois o pessoal assista, né? Então, pessoal, deixa eu só ver aqui o horário. A nossa aula está acabando. Eu vou postar agora para vocês, como falei agora há pouco, né? Vou postar no AVA. Então, a aula é essa. Vocês podem enviar para mim algumas perguntas, se tiverem dúvidas, e eu vou postar para vocês um pouquinho dessas atividades para você. Se não me engano, são só 2 exercícios. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar, comentar? Alfredo, Pois não. aquela seta lá que a gente aprendeu hoje, ela representa também somente um par ou não necessariamente? Só um par. Se você quiser fazer 2 ligações dativas entre 2 átomos, você pode fazer, mas daí você vai ter que representar 2 setinhas. Então não pode acontecer de eu emprestar 3 elétrons. Tem que ser sempre número par. Sempre 2. Sempre 2. Exatamente. Exatamente 2. Tá certinho. Essa é a ideia mesmo, Denis. Tá bom? Fechou. Mais pergunta, pessoal? Alguém? Eu não entendi. Então, no caso, só compartilha quando for de par 2, no caso, depois 4, é isso? Exatamente. De 2 em 2. Cada seta está indicando um par de elétrons sendo compartilhado. Então, você botou uma seta. Se você precisar mais uma, segunda seta. Você viu o último exemplo que o enxofre compartilhou 2 com oxigênio e 2 com outro? Então, tem Sim. 2 setas saindo do enxofre, do mesmo elemento. Mas cada setinha está indicando 2 elétrons. 2 elétrons. Tá bom? Entendi. Obrigado. Mais perguntas, gente? Ô, Alfredo, deixa eu perguntar outra coisa. No outro, eu e o Denis estava comentando do outro exercício passado, do último exemplo, ao último exercício da aula passada. Eu inverti, né, o modo de exemplificar. E aí Como é que você fez? Em vez de começar com oxigênio, eu comecei com hidrogênio. Aí coloquei um risquinho. Depois, por último, eu coloquei o Cl, 2 risquinhos para o oxigênio. Talvez faltou eu deixar um pouquinho mais claro, tentar deixar agora para vocês, que o átomo central
de qualquer composto é aquele mais eletronegativo, que no caso é o cloro. E a outra coisa que eu falei também nessa aula, falha minha também, devia ter falado na aula passada, se não me engano eu não falei, não me recordo, que são essas duas coisinhas. O átomo central das ligações é o mais eletronegativo, que no caso é o cloro. E os oxigênios, os hidrogênios têm a tendência sempre de se ligar ao oxigênio para formar as hidroxila, tá? O OH. Então essas duas coisinhas facilitam muito a gente na hora de montar uma formulinha. Mas aí falhou também da minha parte ter explicado isso para vocês naquele exemplinho, tá bom? Mas eu espero que pelo menos na hora que eu corrigir ficou um pouquinho mais claro para vocês. Tá bom? Não, ficou assim, entendi. Tudo Obrigado. bem? Então tá bom. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, pessoal, estamos encerrando porque o nosso tempo aqui estourou também, tá legal? Então, como eu já combinei com vocês no começo da aula, né? Não vai dar tempo de fazer isso para postar no AVA a aula gravada, mas eu posso fazer já o PowerPoint, tá? O PowerPoint e a atividadezinha eu ponho agora. Eu ponho agora no AVA. E a gravação eu ponho amanhã para vocês. Mas se você quiser fazer exercício já com o PowerPoint, acho que já tem até para fazer. Beleza? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Até mais. Falou, obrigado. Boa noite. Boa noite.